Vamos lá. Os movimentos sociais são expressões do processo de organização da classe trabalhadora, de luta de classe e de lutas sociais, na proposta de analisar o perfil do movimento social no âmbito da configuração das políticas sociais. Iremos abordar brevemente a historicidade desse movimento no cenário brasileiro do século XX e início do século XXI. Eu botei para vocês o movimento Direta Já, a história do movimento Direta Já. Os Direta Já tá fazendo 30 anos e não faz muito tempo, tá? E eu vou fazer um breve histórico do cenário brasileiro, dessas políticas sociais, desses direitos. Lembra sempre que a política social está relacionada à luta de classe e lutas sociais. Portanto, advém do sistema de modo de produção capitalista. Não vem de outro modo de produção. Próximo slide. No Brasil, o movimento operário é influenciado pelas ideias anarquistas trazidas pelos imigrantes europeus. Na luta pela emancipação, a classe operária começou a organizar os sindicatos nos primeiros anos do século XX, sendo esse período caracterizado por mobilizações sociais e greves por melhores salários e condições de trabalho. Gente, quando aqui começou a se industrializar no Brasil, trouxe-se os europeus. Eles que operacionavam as máquinas e trouxeram essa ideia de movimento operário. Com elas veio essas ideias anarquistas, de igualdade para todos, as ideias socialistas, né? Hoje nós estamos no mundo capitalista, mas antes da gente firmar-se nesse mundo capitalista, existia a famosa Guerra Fria, que é a divisão dos mundos entre capitalismo e socialismo. E nessa época, e lá no sistema socialista, era a cor vermelha, por isso o slide está dessa cor, e eu tinha uma foice, aquela foice não é porque ia matar o povo não, aquela foice é a foice do trabalhador. E a estrela representa o trabalhador, tá? A foice é o instrumento de trabalho e a estrela do lado, por isso que eu botei a estrelinha aqui no início do slide, certo? Em referência ao sistema socialista. Alguns dizem que o sistema socialista não é bom, mas o SUS, ele tem viés socialista, tá bom? Porque se fosse só no viés capitalista, a gente não ia ter SUS. Só ia ter SUS quem pudesse pagar, como foi no início da história do Brasil. Vamos lá. No artigo, ele vai falando ano a ano, década de 20, 30, tal. Eu vou pular para de 60 já, vocês vão ler lá no artigo. Nos anos 60, os movimentos sociais avançaram, denotando uma crescente participação popular nas discussões de problemas nacionais, sendo esses processo interrompido com o golpe militar de 64, que é o pretexto do combate ao comunismo. O socialismo é uma ponta, tem um sistema capitalista, tem o sistema socialista e depois o comunista. Para me chegar ao comunismo, eu tenho que passar pelo socialismo. Isso que diz é os teóricos comunistas, tá bom? Respaldando-se do binômio ideológico, segurança e desenvolvimento. Restringiu a participação popular e proibiu qualquer manifestação que representa ameaça à ordem pública. Então, eu vinha com a efervescência dos movimentos populares da década de 20, 30. Quando cheguei na década de 60, nos anos 60, houve o golpe militar. E aí foi instituído o AI-5, o ato institucional número 5, o ato mais forte, mais repressivo, que censura, que bota o exército dentro das universidades. Então, eu perco força nesse período. No final dos anos 70, ocorre o reaparecimento do movimento operário. 10 anos se perdeu, né? Do movimento operário, através dos movimentos de greve, da reorganização das centrais sindicais, Central Única dos Trabalhadores CUT, Central Geral dos Trabalhadores CGT e da articulação com partidos políticos. Montano, que é um autor, ressalta que os movimentos de organização e luta de classe possuem como elementos articuladores e facilitadores os sindicatos e os partidos políticos. Os partidos políticos perceberam que os sindicatos eu aglomero muita gente em sindicato. Nessa época da década de 60, se aflorava a ditadura militar. Depois da ditadura militar, a população foi às ruas. A população ela não aguentava mais essa censura, não aguentava mais
não poder se expressar. Então, aquele momento foi primordial para surgir todos esses movimentos. Ao longo dos anos 90, o cenário sociopolítico se transformou, tendo como mudança inicial o declínio das manifestações de rua, que conferiam visibilidade aos movimentos, e o processo de institucionalização da organização popular através de inúmeros fóruns. Os fóruns se caracterizavam por encontros periódicos para a realização de diagnósticos de problemas sociais, assim como definição de metas e objetivos. Então, ninguém ia para a rua por ir. Eles se organizavam antes, definiam metas, definiam objetivos e iam às ruas. Na década de 90, eu passei 20 anos, de 70 a 90, 70 explodiu os movimentos, e de 70 a 90 eu comecei a ter um declínio. Os movimentos sociais sempre foram heterogêneos no que se refere à temática e às demandas. Porém, na década de 1990, se constitui rede dentro do próprio movimento social e rede em outros sujeitos sociais. O perfil dos movimentos sociais se alterou em função da mudança de conjuntura política. Quando ele fala em rede, ele fala em compactar. Tá? Eles sempre foram heterogêneos, cada um tinha o seu viés. Tinha os negros, tinha mulher, tinha usar saia, as mulheres, desculpa, usar short, usar calça, né? Trabalhadores, os movimentos trabalhadores, redução da carga horária, melhorias das condições de trabalho, garantir os direitos que estavam na Constituição. Aqui eu já tinha a Constituição de 88. E eles perceberam que se eles se unissem, então o perfil muda. O perfil, ele é muito heterogêneo, ele não é só um viés. Ele muda conforme muda a conjuntura política. E os movimentos chamados minorias, às vezes eles se juntam e se tornam a maioria, tá certo? Aqui. Achei. Me perdi aqui no slide. Nesse sentido, um dos caminhos para a efetivação do processo democrático é o fortalecimento das esferas públicas não estatais, enquanto espaço de encaminhamento das ações coletivas organizadas na definição de prioridades para a implantação de políticas públicas, bem como no processo de fiscalização e execução das mesmas. Então, eu volto a dizer, os movimentos sociais, eles se organizam, tá? Nenhum movimento vai para a rua se antes ele não ter debatido objetivos e metas. Outra questão importante, os movimentos sociais, por vezes, existem pessoas infiltradas que estão querendo discutir outra demanda, tá? O viés dele não é esse. Por exemplo, o movimento estudantil, ele está inserido em todos os movimentos. Movimento do trabalhador, movimento da mulher, movimento do negro. Mas não era para ele estar no movimento estudantil lá nas universidades, para não ter greve, para melhorar as universidades. Mas ele apoia os outros movimentos. E assim sucessivamente, os movimentos eles se apoiam. Por vezes, tem pessoas dentro dos movimentos que atrapalham, que não tem um objetivo, nenhum movimento na cabeça de vocês. Nenhum movimento vai para a rua se não tiver objetivo e meta, porque senão ele é sem sentido. Aí o movimento, para ele ter representatividade, para ele ser visto, para ele ser bem visto pela sociedade, ele precisa ter esses objetivos e metas bem claros, tá bom? Então, vamos lá, vamos aqui comigo. Nós vamos agora ler o texto que está lá no material complementar, Movimentos Sociais e Políticas Sociais. Amanhã, terça-feira, nós vamos ter uma avaliação, certo? Eu tenho somente uma aluna das duas turmas, que não pode assistir esse horário. Somente esta aluna, eu sei o nome dela, que vai poder me entregar. Eu vou combinar com ela como é que ela vai me entregar essa avaliação.
Os demais terão que entregar a prova de 7. A prova eu vou abrir 7 horas da noite até as 22, tá bom? Certo? A prova vai ser pesquisada, né? Porque vocês vão ter acesso a material complementar. Não é uma prova difícil, é sobre políticas públicas, é sobre movimentos sociais. E é isso, eu tenho vários movimentos sociais interessantes. O movimento da Direta Já eu botei porque ele conta a história do Brasil. E vocês já viram na aula passada do SUS, né? Esse movimento. Então, são 2 movimentos importantes. São 2 movimentos que é interessante que a gente conheça mais próximo, tá bom? Tem outros movimentos muito interessantes, mas eu escolhi esses 2 para vocês, tá certo? Eu espero agora, depois que a gente terminar essa aula, vocês vão para a leitura do artigo, para o material complementar. Após, nós vamos para o chat, certo? Eu vou botar no grupo o horário da turma A e da turma B. E depois, chat, nós vamos tirar todas as dúvidas, tanto dessa aula, como da aula passada, como dos 2 vídeos que foi passado. E aí, nós iremos amanhã nos ver só para me entregar a prova para vocês, tá bom? Amanhã a prova vai estar na aula atividade, tá certo? Aí vocês vão abrir, vão pesquisar, né? Porque o material complementar está a postos. E aí vocês farão a prova, tá bom, gente? Qualquer dúvida, a gente se vê no chat. Beijo, boa noite.